Imagina a cena. É de madrugada. Em algum lugar na North Cooper Road, em Loranger, na Louisiana, tem uma casa com as luzes acesas. E dentro dessa casa, uma mulher de 35 anos chamada Kelly Brunette está sendo esfaqueada. Não uma vez, não duas. Callahan admitiu depois para os investigadores que tinha a esfaqueado pelo menos 30 vezes e quando o legista completou a autópsia, o número total de feridas no corpo de Kelly chegou a aproximadamente 50. Na cabeça, no pescoço, no peito, no abdômen, nas costas, na frente e atrás. Umas 50 feridas separadas. O tipo de número que não deixa nenhum espaço para a palavra acidental. Esse era alguém que chegou àquela casa com uma decisão já tomada e não ia embora enquanto não terminasse o que veio fazer. As filhas dela estavam em algum lugar da casa quando isso aconteceu. Erin, que tinha 4 anos, e Jaylee, que tinha 6. Quando tudo acabou, o responsável saiu da casa, colocou as duas menininhas no próprio carro de Kelly e foi embora. Atravessou a fronteira estadual, buscou a namorada. E nas 36 horas seguintes, essas duas crianças foram submetidas a coisas que eu vou precisar respirar fundo antes de descrever para você. Kelly ficou para trás, na própria casa, já sem vida. As luzes da casa ainda estavam acesas. E ninguém sabia ainda. Ninguém tinha encontrado ela. Ninguém tinha ligado pro 911. A noite continuou seguindo, quieta e comum, enquanto um Chrysler 200 preto com placas da Louisiana se distanciava cada vez mais com duas menininhas no banco de trás. Agora, eis o que torna esse caso diferente de outras histórias horríveis que você já pode ter ouvido. Não é só o que Daniel Callahan fez dentro daquela casa. Não é só o que ele e a namorada Victoria Cox fizeram com aquelas crianças depois. É também o que aconteceu na manhã de 13 de junho de 2024, quando os pais de Kelly foram até a North Cooper Road, encontraram o corpo da filha e ligaram para o 911. E aí precisaram esperar até 2h28 da tarde para um alerta Amber ser emitido. Quase 3 horas. Enquanto uma menina de 4 anos ainda estava viva em algum lugar no Mississippi. E quando o alerta finalmente foi emitido, pessoas no Mississippi que conheciam Callahan foram direto para a casa dele, encontraram o carro e levaram as autoridades exatamente até onde Jaylee estava sendo mantida. O alerta funcionou. Só chegou 3 horas tarde demais para salvar Erin. E mais uma coisa antes de começar. Daniel Callahan, o homem que fez tudo isso, tinha 8 prisões anteriores desde 2008. Ele tinha andado pelado em público, carregando uma besta. Tinha ateado fogo a estruturas. Tinha invadido casas. Estava em constante entrada e saída de instituições de saúde mental há anos. 2 semanas antes de 12 de junho de 2024, ele tinha acabado de sair de uma instituição psiquiátrica. 2 semanas. E o caminho entre aquela instituição e a porta da frente de Kelly Brunette era a única coisa que ficava entre ele e o que ele já havia decidido fazer. Essa é a história que vamos contar hoje. Toda ela. Não vou passar por cima de nada. Antes de virar manchete, antes de ter o nome escrito em indiciamentos do grande júri e falado em coletivas de imprensa pela Louisiana e Mississippi, Kelly Jo Brunette era apenas uma mulher vivendo a vida dela em Loranger, na Louisiana. E eu quero garantir que essa versão dela continue no centro dessa história. Porque no momento em que um caso se torna público, a pessoa no coração dele pode ser soterrada pela pior coisa que já aconteceu a ela. Kelly era mais do que o pior dia da vida dela. Ela merece ser lembrada assim. Ela tinha 35 anos. Tinha crescido na paróquia de Tangipahoa, aquele canto do sudeste da Louisiana, onde a terra é plana e verde, e as comunidades se entrelaçam tão profundamente que as pessoas se conhecem pelos nomes antes mesmo de ter memória. Ela tinha raízes ali que eram geracionais. Os pais dela ficavam a 5 minutos. Essa proximidade não era acidental. É simplesmente como a vida funciona nessas comunidades. Você fica perto dos seus. Seus próximos são a sua infraestrutura. Ela criava as 2 filhas sozinha, Erin e Jaylee. Tudo que aquelas meninas precisavam: a comida, o calor, a disciplina, a segurança, a rotina da manhã e a história antes de dormir, e os dias de doença e as quartas-feiras comuns que ninguém lembra, mas que formam a maior parte de uma vida. Tudo vinha de Kelly. Ela era toda a estrutura do mundo delas, e ela carregava isso sem cerimônia,
sem pedir reconhecimento. Porque as crianças precisam de você e então você simplesmente faz. Erin tinha 4 anos. Pensa no que 4 anos realmente significa. Com 4 anos, a sua mãe não é só alguém que você ama, ela é o centro gravitacional de tudo. A voz dela é o sinal que o seu sistema nervoso usa para decidir se o mundo é seguro ou perigoso. Os braços dela são onde o mundo para de ser avassalador. Você não tem nenhum referencial para o tipo de maldade que estava prestes a entrar na sua casa. O que você tem é uma fé absoluta, total e inabalável de que a pessoa que cuidou de você todos os dias da sua vida vai estar lá amanhã. Essa era Erin, uma menina de 4 anos com essa fé. E uma mãe que, sem culpa alguma, estava prestes a ser tirada dela da maneira mais violenta imaginável. Jaylee tinha 6 anos, velha o suficiente para ter memórias reais e duradouras. Velha o suficiente para entender mesmo sem vocabulário para explicar que o que estava acontecendo ao redor dela era profundamente, catastroficamente errado. Ela sobreviveu ao que veio depois. Mas eu quero ser honesto sobre o que isso significa, porque sobreviver a algo e sair ileso são coisas completamente diferentes. Não chegam nem perto de ser a mesma coisa. Jaylee carregou o que aconteceu naquelas 36 horas em algum lugar dentro dela quando saiu daquela mata, e ela ainda carrega isso hoje como uma criança crescendo sem a mãe nem a irmãzinha. Callie tinha contato anterior com Daniel Callahan. Os investigadores e o escritório do xerife descreveram como um relacionamento romântico anterior. O escopo completo está parcialmente selado nos registros iniciais do processo, mas o que foi confirmado publicamente é que era complicado e tinha sido turbulento. Ele tinha estado dentro da casa dela antes, conhecia o endereço, o layout, o ritmo daquele espaço, e em algum momento antes de 12 de junho, Kelly tinha tentado criar distância entre ela e esse homem. Com base em tudo que se seguiu, parece que ela tinha razões para querer essa distância, e parece que a distância que ela conseguiu criar não foi suficiente para deter o que estava por vir. Daniel Wayne Callahan tinha 36 anos. Era de Amite, na Louisiana, a mesma paróquia, a mesma região, próximo o suficiente de Loranger para que essas duas comunidades sempre tivessem compartilhado a mesma rede de pessoas e história. Ele e Callie tinham se movido pelo mesmo mundo por anos. Em lugares como a paróquia de Tandiparroa, todo mundo acaba cruzando o caminho de todo mundo eventualmente. Às vezes isso é uma coisa linda. Nesse caso, virou a coisa que acabou com tudo. O pai dele foi preso nos anos 90 quando Callahan ainda era criança. Ele cresceu sem aquela presença em casa. Estou contando isso não para construir um arco conveniente que leva de infância difícil a adulto violento e usa um para justificar o outro. Não é isso. Contexto e desculpa não são a mesma coisa. O histórico dele faz parte do quadro documentado de quem esse homem era quando junho de 2024 chegou. Não é razão para perdoar uma única coisa que ele fez, mas faz parte de entender com o que os sistemas ao redor dele lidaram por décadas e onde falharam. Em 2008, Callahan teve a primeira prisão. Ao longo dos 16 anos seguintes, acumulou 8 prisões por acusações que incluíam arrombamento, furto, agressão agravada e agressão simples. Em 2009, declarou-se culpado de arrombamento simples como crime grave e recebeu uma sentença suspensa, ou seja, voltou para a comunidade em vez de cumprir pena. Continuou circulando pelo sistema. Entrava, saía, nunca dentro tempo suficiente para a direção mudar. Mas as pessoas que moravam perto dele não estavam lendo documentos judiciais. Estavam apenas tentando viver do lado de um homem que as aterrorizava todos os dias. E o que elas descreveram ver estava muito além do tipo de comportamento que pode ser explicado de qualquer forma. Callahan tinha sido visto lá fora, nu, carregando uma besta, em um bairro residencial, simplesmente andando por aí. Ele invadiu casas na área não uma vez, mas repetidamente. Ateou fogo a um galpão. Passou por períodos de situação de rua debaixo de uma ponte, numa Kombi, onde quer que fosse parar. Tinha sido internado em instituições psiquiátricas várias vezes. As pessoas ao redor dele descreviam que viram algo se construindo ao longo dos anos, a instabilidade se acumulando, o comportamento ficando cada vez mais alarmante, e sem ter onde colocar esse alarme que produzisse um resultado duradouro. Ele entrava, recebia algum tratamento, saía de volta,
e a deterioração continuava. Ele tinha sido diagnosticado com o que descreveu em câmera do lado de fora de uma delegacia em Jackson, Mississippi, após sua prisão como transtorno de personalidade múltipla limítrofe. Tinha sido prescrito Lexapro. E o detalhe que deveria fazer qualquer um que ouve esse caso parar completamente. 2 semanas antes de 12 de junho de 2024, Callahan tinha saído de uma instituição de saúde mental. Ele disse a repórteres que estava tomando a medicação de forma irregular. E ele mencionou o Lexapro como parte da explicação para o que fez parado na frente das câmeras, citando a palavra repetidamente, garantindo que ela fosse a primeira coisa que qualquer pessoa ouvisse sobre ele. Mas eis o que ele disse aos investigadores na entrevista pós-Miranda, a que foi dada depois de ter sido informado de seus direitos, depois de ter recebido todas as oportunidades de ficar em silêncio. Ele disse que queria matar Kelly há algum tempo. Não em uma ruptura repentina, não em uma espiral medicamentosa. Há algum tempo, ele carregava aquela decisão antes de sair daquela instituição. 2 semanas de liberdade, um carro e uma estrada que ele já conhecia, era só isso que ficava entre a decisão dele e a porta da frente de Kelly Burnett. Victoria Cox tinha 32 anos. Era da paróquia de Tandiparroa, a mesma comunidade, a mesma região, a mesma teia geracional de conexões que havia entrelaçado todas essas vidas. Ela e Daniel Callahan se conheciam desde a infância. Em junho de 2024, eles estavam num relacionamento romântico. O xerife Daniel Edwards confirmou isso publicamente no imediato aftermath das prisões. Victoria Cox era mãe de 3 filhos. Ela entendia o que eram crianças, entendia o que elas precisavam. Ela tinha olhado para os rostos dos próprios filhos. Sabia como era quando uma criança estava com medo. Em 12 de junho de 2024, o mesmo dia em que Kelly Burnett foi assassinada na própria casa Daniel Callahan, foi até onde Victoria Cox estava com as 2 filhas de Kelly no banco de trás do carro de Kelly. Os registros de investigação apontam que Cox disse mais tarde aos investigadores que no começo não sabia que ele não tinha permissão para ficar com as crianças, nem que tinha assassinado Kelly. Se essa versão se sustenta diante de tudo que se seguiu, é algo ao qual vamos voltar porque, com base no que sabemos sobre a agressão sexual que ocorreu antes de Cox ter saído com as crianças, a ideia de que ela estava totalmente alheia ao quão errada era a situação se torna difícil de sustentar. Mas em termos do que está documentado como versão declarada por ela alegou ignorância inicial. O que não está em disputa é o que ela fez a seguir. Ela entrou no carro, seguiu com eles para o Mississippi, e o que ela participou nas horas que se seguiram não é ignorância. Está na declaração factual assinada por ela, está na confissão de culpa dela. Qualquer que tenha sido o conhecimento dela quando entrou no carro pela primeira vez, ela sabia de tudo antes de aquelas crianças serem devolvidas a Callahan. Quarta-feira, 12 de junho de 2024. Em Loranger, na Louisiana. Callie estava em casa na North Cooper Road com as filhas. Nada do lado de fora daquela casa teria parecido alarmante para quem passasse de carro. As luzes estavam acesas. Uma família estava dentro. Uma quarta-feira comum à noite em um bairro tranquilo. E então, Daniel Callahan chegou. Ele queria matar ela há algum tempo, palavras dele próprio, dadas aos investigadores após a prisão. Ele conhecia a casa, tinha estado dentro dela antes. Chegou naquela noite já tendo decidido o que ia fazer. Isso foi a execução de algo que já havia sido determinado, não algo que começou como uma coisa e se transformou em outra. Ele atacou Kelly dentro da casa. Segundo o próprio relato, Callahan disse aos investigadores que a esfaqueou pelo menos 30 vezes. A autópsia da legista pintou o quadro completo. Aproximadamente 50 facadas pelo corpo, na cabeça, no pescoço, no peito, no abdômen, nas costas, umas 50. Pensa no que isso significa em termos de duração, em termos de intenção, em termos de quem estava fazendo aquilo. Não parou quando a ameaça tinha acabado. Continuou até terminar, até que cada última decisão que Callahan havia tomado estivesse completa. Kelly Burnett, uma mãe de 35 anos com os pais há 5 minutos e 2 filhas que precisavam dela para tudo, foi morta dentro da própria casa, em uma quarta-feira à noite, em junho. E o homem que a matou se recompôs, pegou as chaves do carro dela, pegou as filhas dela
e saiu da North Cooper Road. As luzes da casa ainda estavam acesas. Kelly ainda estava dentro, e ninguém sabia. Depois de deixar a North Cooper Road, Callahan foi buscar Victoria Cox no mesmo dia do assassinato. Documentos do Tribunal Federal confirmam que depois de pegar Cox, o grupo cruzou a fronteira estadual para o Mississippi. O e-mail com dados do leitor de placa que a tenente Elizabeth Russell enviou na manhã seguinte fazia referência a um registro do veículo de Kelly na tarde de ontem às 18h em Byram, Mississippi. Esse horário 18 de 12 de junho coloca Callahan já bem dentro do Mississippi horas após o assassinato, indo em direção ao norte, rumo a Jackson. Eles viajavam em direção à área de Macomb no condado de Pike, Mississippi, cerca de 80 quilômetros ao sul de Jackson. E em algum momento naquela viagem, ou depois que chegaram, as duas crianças no banco de trás daquele carro ainda estavam vivas e ainda precisavam de alguém para ajudá-las. Ninguém as ajudou. A câmera de vigilância do McDonald's na Delaware Avenue em Macomb capturou o que se tornou uma das imagens mais perturbadoras desse caso Callahan, trocando um pneu furado no Chrysler 200 preto de Callahan, estacionamento, com duas crianças pequenas visíveis por perto, apenas paradas num estacionamento de fast food. O mundo continuando ao redor delas completamente indiferente ao que elas já tinham passado e ao que ainda estava por vir. Ninguém naquele estacionamento sabia. Ninguém ligou para nada. A câmera registrou e seguiu em frente. E então elas voltaram para o carro. O que aconteceu na casa em Macomb está nas declarações factuais assinadas documentos legais com os quais tanto Callahan quanto Cox concordaram como parte das confissões de culpa deles. Não são alegações. São fatos que ambos os réus confirmaram em tribunal com os advogados presentes, sabendo exatamente o que estavam admitindo. Daniel Callahan e Victoria Cox abusaram sexualmente de Jaylee Brunette, de 6 anos. A declaração factual de Cox descreveu o papel dela em termos específicos. Ela auxiliou Callahan tanto na penetração quanto no abuso sexual oral da criança. Uma menina de 6 anos que, nas horas anteriores, já tinha estado na casa dela quando a mãe foi esfaqueada aproximadamente 50 vezes, tinha sido colocada num carro roubado no meio da noite e levada para outro estado. E agora, isso. Em algum momento depois disso, Cox levou as duas crianças para fora de casa para comprar algo para comer, acreditam os investigadores. Ela estava longe de Callahan. Tinha as duas crianças. Tinha um carro, uma estrada e a capacidade de dirigir até qualquer delegacia, hospital ou lugar público em Macomb e entregar aquelas crianças a alguém. Ela tinha tudo o que precisava para não voltar. Ela voltou. Na audiência de sentença em novembro de 2025, Victoria Cox ficou de pé no tribunal e disse ela mesma: "Quando levei as meninas de volta para Daniel, isso permitiu que ele fizesse o que fez e matasse Erin. Foram essas as palavras dela. Ela as trouxe de volta." Sabendo a essa altura, independentemente da versão de ignorância inicial tudo sobre o que já tinha participado, ela dirigiu de volta. Entrou por aquela porta. Devolveu as filhas de Kelly Brunette para ele. Callahan tinha tomado a decisão sobre o que ia acontecer com Erin. Ele disse aos investigadores que pretendia manter Jaylee viva. Erin, que tinha 4 anos, que estava chorando, que estava fazendo exatamente o que uma criança de 4 anos numa situação impossível faz. Erin tinha se tornado, na lógica distorcida dele, algo que ele não queria. Ele também disse à polícia que as crianças não paravam de chorar e não queriam ficar com ele. Em vez de essa realidade alcançar algo humano nele, alcançou outra coisa completamente. Callahan e Cox levaram as duas crianças para a mata atrás da casa. Cox admitiu em tribunal que estava presente. Disse que tentou impedi-lo, mas que ele era forte demais. Callahan pressionou o rosto de Erin contra o próprio peito. Apertou ela contra si com firmeza, deliberadamente para que ela não pudesse respirar. Ficou ali segurando enquanto ela lutava, enquanto o corpinho dela fazia tudo o que podia para encontrar ar, até ela ficar imóvel, até ela não estar mais. Ela tinha 4 anos. Depois que Erin morreu, Callahan colocou Jaylee num buraco de terra naquela mata, com o corpo de Erin mantido perto dela. Uma criança de 6 anos num buraco no chão no Mississippi em junho, com a irmãzinha morta ao lado,
no calor, no escuro. Isso é o que Jaylee Brunette sobreviveu. Essa é a realidade daquela mata atrás de uma casa na Bossier Drive, no sul de Jackson. Isso é o que as autoridades encontraram quando entraram. 13 de junho de 2024, quinta-feira de manhã. Os pais de Kelly tinham tentado falar com ela pelo telefone. Ligações sem resposta, horas se passando. A inquietação que os pais carregam no fundo do peito quieta na maior parte do tempo, se manifestando quando algo está errado, estava se manifestando. O pai dela foi até a North Cooper Road. Chegou por volta das 8 da manhã. Encontrou a filha. Não vou construir os detalhes dessa cena além do que ela foi. Um pai entrando na casa da filha e encontrando ela partindo. A evidência do que Callahan tinha feito visível para qualquer um que atravessasse a porta. Callie estava ali desde a noite anterior. As meninas não estavam em nenhum lugar da casa. O carro havia sumido. Ele ligou para o 911 imediatamente. O xerife Edwards confirmou mais tarde para repórteres. Às 8h30 de 13 de junho, sabíamos que Kelly Brunette havia sido assassinada. As crianças estavam desaparecidas e o carro havia sumido. A investigação estava ativa desde o momento em que aqueles policiais chegaram a North Cooper Road. E a ferramenta mais poderosa disponível para encontrar aquelas crianças, um alerta Amber transmitido para todos os celulares da região, estava prestes a falhar de um jeito que ninguém naquela calçada tinha como consertar de onde estavam. Às 9h14 da manhã, a seção de suporte investigativo da Polícia Estadual da Louisiana entrou em contato com o escritório do xerife da paróquia de Tandiparhoa para perguntar se era necessária a ajuda do Centro de Crianças Desaparecidas e Exploradas da Louisiana. O escritório do xerife já estava em movimento. Às 9h21, o TPSO havia solicitado ao centro que fizesse contato. Às 9h27, o LACMEC entrou em contato com o TPSO e instruiu que preenchessem o formulário de solicitação de alerta Amber com fotos das crianças. Às 16h, a tenente Elizabeth Russell enviou aquela documentação, o formulário preenchido completamente, fotos das duas crianças anexadas e os dados do leitor de placa colocando o veículo em Byram, Mississippi na tarde anterior. Todos os campos preenchidos, exceto descrição do suspeito e pontos de referência de onde as crianças foram vistas pela última vez, porque esses detalhes ainda não tinham sido confirmados na cena. Às 10h30, a Polícia Estadual da Louisiana recebeu o formulário e o classificou como incompleto. Uma ligação voltou ao TPSO informando que a situação não se qualificava como um alerta Amber completo, seria um alerta de nível 2 de perigo à criança. Um comunicado à imprensa. Não há transmissão de emergência. Não há notificação para todos os celulares de 2 estados. Foi aí que o chefe de operações Jimmy Travis começou a queimar sua lista de contatos, ligou para a Associação de Xerifes da Louisiana, mandou mensagens. Chegou a Chuck Hurst, que colocou Jonathan Kemp, do Centro de Fusão da Polícia Estadual, no telefone com Travis às 10h40. Travis explicou a urgência. Às 10h49, Kemp ligou de volta e disse que tinham o que precisavam e estavam trabalhando nisso. Travis orientou um tenente a enviar um comunicado de imprensa de emergência para a mídia local às 10h34 como solução alternativa. Às 12h02, Travis mandou mensagem para Kemp pedindo atualização. Kemp ligou de volta às 12h07 ainda trabalhando nisso. Às 12h28, o alerta Amber finalmente foi enviado para todo mundo. A Polícia Estadual da Louisiana disse que o atraso foi devido a um formulário incompleto. O escritório do xerife da paróquia de Tandiparhoa disse que o formulário estava completamente preenchido com tudo que tinham. O xerife Edwards foi direto. Quando eles fornecem um formulário e você preenche o formulário e você liga para eles e diz, se precisar de mais alguma coisa, é só falar não tenho certeza do que mais deveríamos fazer. Ele chamou o atraso de inaceitável. Disse, tem algo errado. O sistema está quebrado. Precisamos tentar consertar isso. E então, ele disse algo que tira toda a abstração dessa conversa. Ele disse, assim que o alerta Amber saiu, aquelas pessoas no Mississippi o conheciam, sabiam onde ele morava e foram até a casa dele e maldito seja, o carro estava lá. E foi assim que encontramos a menina sobrevivente. E foi assim que encontramos Callahan. Lê isso de novo. O alerta Amber funcionou.
No momento em que saiu, pessoas que conheciam Callahan no Mississippi foram até o endereço que ele tinha, encontraram o carro e ligaram. O sistema funcionou exatamente como foi projetado no momento em que foi permitido funcionar. O alerta que saiu às 12h28 levou diretamente a encontrar Jaylee viva e Callahan preso. O que um alerta às 12h28 conseguiu, um alerta às 9h30 poderia ter conseguido 3 horas antes. Se essas 3 horas teriam sido suficientes para chegar a Erin antes de Callahan tomar a decisão naquela mata, ninguém pode dizer com certeza. Mas a janela era real. E estava documentada. E Erin tinha 4 anos. Stacey Pearson, ex-coordenadora do Alerta Amber, da Polícia Estadual da Louisiana, disse a repórteres que atrasos dessa extensão não são incomuns que de 154 alertas Amber revisados nacionalmente, mais de 60% tinham lacunas maiores que 3 horas entre quando as crianças foram reportadas desaparecidas e quando o alerta foi ativado. Ela disse que os alertas nunca devem sair antes que todas as informações relevantes sejam confirmadas e que uma investigação policial perfeita nem sempre pode superar a decisão de um sequestrador de machucar uma criança. Esse contexto é justo de incluir. Também é justo perguntar se os critérios que produzem aquela taxa de 60% de atraso servem às crianças que esse sistema foi construído para proteger. Edwards disse que o sistema está apertado demais, que a presunção padrão incorporada em como os alertas são avaliados é que a maioria dos pedidos não vai atender aos critérios. Ele entendia por que a presunção existe. Mas também disse que se ela não reconhece uma mãe morta e 2 crianças desaparecidas e um veículo suspeito cruzando fronteiras estaduais como um alerta Amber imediato e completo, os critérios precisam mudar. Legisladores da Louisiana pressionaram por reformas após esse caso. A conversa ainda estava ativamente em andamento na paróquia de Tangipahoa ainda em junho de 2025, no aniversário de 1 ano da morte de Erin. A investigação corria em uma trilha separada do processo de alerta Amber e estava se movendo. Os dados do leitor de placa colocando o Chrysler 200 preto de Kelly em Byram, Mississippi, na tarde anterior, davam aos investigadores uma direção ao norte, rumo à região metropolitana de Jackson. As imagens do McDonald's em Macomb confirmaram que o veículo tinha estado ali e confirmaram que as crianças estavam vivas naquele local. Essas imagens foram críticas. Não estabeleceram apenas uma rota, mas uma janela de tempo. O fio que abriu o caso veio do próprio Callahan. Em algum momento de 13 de junho, ele usou a conta do Facebook de Kelly Brunette para mandar uma mensagem para a própria irmã. Disse a ela que tinha feito algo ruim. Pediu que ela enviasse dinheiro para gasolina pelo Cash App. A irmã recebeu a mensagem, entendeu o suficiente do que aquelas palavras significavam para agir e entrou em contato com as autoridades. Aquela mensagem, um homem usando as redes sociais de uma mulher assassinada para pedir dinheiro para gasolina para a irmã, conectou diretamente a localização de Callahan e confirmou que ele ainda estava na área. Combinados com os dados de placa, a comunicação pelo Facebook e as informações que chegaram depois que o alerta Amber saiu às 12h28, as autoridades conseguiram fechar o cerco sobre Callahan na área da Terry Road em Jackson, Mississippi. Os marechais do Estavam A fizeram parte da prisão. Uma breve perseguição. Ele estava preso naquela tarde. E então, antes que a cena ao redor da prisão dele tivesse sido totalmente processada, moradores que viviam perto da área de mata atrás de uma casa na Bossier Drive, no sul de Jackson, se apresentaram. Tinham ouvido crianças gritando naquela mata. Antes da prisão. Tinham ouvido e não sabiam o que fazer com isso. E agora havia um homem algemado e eles disseram aos policiais: "A mata atrás daquela casa. Crianças estavam gritando lá atrás." Policiais e marechais dos Estados-Unidos eraram naquela mata. Encontraram Jaylee primeiro. Viva. Num buraco de terra, com o corpo da irmãzinha perto dela. 6 anos de idade. Fisicamente viva. Transportada imediatamente para um hospital para avaliação médica e cuidados. E então, encontraram Erin. 4 anos de idade. Sem vida. O chefe de polícia de Jackson, Joseph Wade, foi à imprensa. Ele descreveu o que seus policiais encontraram como profundamente perturbador como chefe de polícia e como pai. Mencionou as gaiolas de animais pequenos encontradas no local ou próximas a ele.
Disse que a cena apresentava sinais consistentes com atividade de tráfico humano às gaiolas, o buraco, como Callahan havia descrito as intenções que tinha para Jaylee. As divisões de tráfico humano de Jackson e do condado de Hinds foram contatadas. O escritório de campo do FBI em Jackson foi chamado. Isso não estava sendo tratado como apenas um homicídio doméstico. A arquitetura completa do que Callahan havia planejado exigia a arquitetura completa das autoridades policiais para examinar. Victoria Cox foi localizada no dia seguinte, sexta-feira, 14 de junho, em um motel em Jackson, Mississippi. O chefe de polícia de Jackson, Wade, confirmou a prisão dela. Ela estava presa. Os dois estavam presos. Callie estava morta. Erin estava morta. Jaylee estava no hospital. E em Loranger, na Louisiana, uma comunidade que conhecia aqueles nomes e aqueles rostos e aquela família na North Cooper Road tentava se manter unida diante de algo que não tinha recipiente grande o suficiente para conter. Eis o momento que tornou esse caso nacional, que fez pessoas que nunca tinham ouvido falar de Loranger, Louisiana ou da paróquia de Tangipahoa, de repente saberem exatamente quem era Daniel Callahan e o que ele tinha feito. Ele estava sendo escoltado para fora de uma instalação policial em Jackson, ao lado de policiais do condado de Rankin. Repórteres estavam do lado de fora à presença padrão quando um suspeito de assassinato está sendo processado. Câmeras rodando. E Callahan parou, olhou para as câmeras e começou a falar. Infelizmente, com Lexapro, sóbrio, sem drogas no meu sistema, eu fiz. Sem que ninguém pedisse, na televisão ao vivo. Um repórter perguntou por que ele matou a criança. Ele disse: "Não tenho razão para o que fiz. Tudo o que sei é que quero dizer que estava sóbrio e só com Lexapro e sem Lexapro." Disse que não estava fingindo ser louco. Disse literalmente: "Eu sou certificado." Disse que só tinha saído de uma instituição psiquiátrica há 2 semanas. Disse que não ia contestar as acusações. Disse que não tinha medo da pena de morte, que a injeção letal seria a coisa mais fácil para ele. Disse que estava em observação por risco de suicídio, mas que não era suicida. E eu quero falar sobre o que estava realmente acontecendo naquele momento, porque não era remorso, não era colapso. Era um homem que entendia exatamente onde estavam as câmeras e qual narrativa podia inserir na primeira coisa que o público ouvisse sobre ele. Ele disse a palavra Lexapro, ou uma variação dela 4 vezes naquela declaração. Ele disse o nome de Callie 0 vezes. Ele queria que o medicamento carregasse parte do peso. Ele queria que as pessoas ouvissem Lexapro e suavizassem as arestas do que estavam vendo. Mas a entrevista pós-Miranda dele, aquela dada depois de ter sido informado dos seus direitos, depois de ter recebido todas as oportunidades de ficar em silêncio, desmonta esse enquadramento completamente. Ele disse aos investigadores que queria matar Callie há algum tempo. Descreveu ter ido à casa dela já tendo decidido. Descreveu o esfaqueamento. Descreveu pegar as crianças. Disse à polícia que as crianças não paravam de chorar e não queriam ficar com ele, e esse detalhe, em vez de alcançar algo humano nele, alimentou a decisão que ele tomou sobre Erin. Uma menina de 4 anos chorando pela mãe era, para Daniel Callahan, uma razão para matá-la. O Lexapro não tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão. Em 19 de junho de 2024, exatamente uma semana após os assassinatos, e no mesmo dia em que Callie e Erin Burnett eram veladas no funeral, o grande júri da paróquia de Tangipahoa se reuniu e retornou indiciamentos contra Callahan e Cox. Essas duas coisas aconteceram simultaneamente. Uma família num enterro, um grande júri em sessão. Essa é a realidade do sistema jurídico. Ele não para o luto. Callahan foi indiciado em 2 acusações de assassinato em 1º grau, sequestro agravado de criança e sequestro em 2º grau. Cox foi indiciada por assassinato em 1º grau, sequestro e abuso sexual. Os 2 enfrentavam a possibilidade da pena de morte. Mas o caso foi muito além da Louisiana. No momento em que Callahan cruzou a fronteira estadual com aquelas crianças, a jurisdição federal foi acionada. O Distrito Leste da Louisiana trouxe acusações federais. Sequestro resultando em morte e transporte de menor, com intenção de cometer abuso sexual, entre as acusações mais graves do sistema federal. O FBI, o Serviço de Marechais dos Extrazua e promotores de 2 estados
estavam todos trabalhando nesse caso simultaneamente. Durante a maior parte de 2024 e no começo de 2025, a questão da pena de morte pairava sobre cada desdobramento. A perseguição capital é o processo legal mais intensivo em recursos e demorado no sistema de justiça americano. Dura anos. É vulnerável em cada etapa. O promotor Scott Perillo foi publicamente honesto sobre isso, reconhecendo a dificuldade dos julgamentos capitais, enquanto deixava claro que sua prioridade era uma responsabilização que se sustentasse. Em setembro de 2025, Callahan compareceu ao tribunal da paróquia de Tangipahoa e entrou com a confissão de culpa. 2 acusações de assassinato em primeiro grau, uma por Callie, uma por Erin. A sentença: 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No Tribunal de Circuito do Condado de Hinds, no Mississippi, a juíza Deborah Gibbs, em seguida, o sentenciou nas acusações estaduais à prisão perpétua por assassinato capital e abuso sexual, com mais 30 anos. A sentença federal veio em seguida, mais 2 penas consecutivas de prisão perpétua por sequestro resultando em morte e transporte de menor para fins de abuso sexual criminal. Múltiplas penas de prisão perpétua, em múltiplas jurisdições. Ele morre na prisão. O promotor Perillo disse na sentença: o Sr. Callahan ficará preso pelo resto da vida. A família Brunet está satisfeita com o resultado, e isso é muito importante para nós. E então, não sei dizer sobre fechamento, é um termo muito usado. Não tenho certeza se funciona, mas conseguimos chegar ao fim dessa parte do processo, o que acho que tem um grande benefício. Ele tinha razão em resistir à palavra fechamento. Fechamento implica algo selado, algo acabado. Para uma família que enterrou uma filha e uma neta na mesma semana, não existe selado. Existe apenas o peso contínuo da ausência, e a lei fornecendo um capítulo de responsabilização enquanto o luto continua em cada capítulo que vem depois. Para Victoria Cox, a resolução veio em novembro de 2025. Ela enfrentava acusações de assassinato capital, sequestro e abuso sexual no Mississippi, com data de julgamento marcada para 8 de dezembro de 2025. A pena de morte estava em questão para ela também. No final de novembro, ela aceitou o acordo. Compareceu perante a juíza Deborah Gibbs no Tribunal do Circuito do Condado de Hinds e se declarou culpada de assassinato em segundo grau e sequestro. A acusação de abuso sexual foi retirada como parte do acordo. Ela foi sentenciada a 40 anos no Departamento Penitenciário do Mississippi pelo assassinato, com 25 anos pelo sequestro correndo de forma concorrente. A sentença de 40 anos é a que controla o relógio. Ela estará no início dos 70 anos antes de ser elegível para liberdade condicional se viver até lá. A promotora Jody E. falou na sentença dela: embora nada possa desfazer o horror que essas crianças sofreram, o acordo de hoje garante que Victoria Cox passará as próximas 4 décadas atrás das grades pelo papel que teve nesse crime inimaginável. E então Victoria Cox ela mesma se levantou naquele tribunal e disse a frase que resume todo esse caso, aquela que ela vai carregar por cada um desses 40 anos. Ela disse: quando trouxe as meninas de volta para Daniel, isso permitiu que ele fizesse o que fez e matasse Erin. Ela estava chorando quando disse. A sala ouviu, e eu genuinamente não sei o que fazer com as lágrimas dela. Se representam remorso real, dor pela vida que destruiu, ou algo que ela mesma não conseguia distinguir completamente, isso pertence à consciência dela. O que eu sei é o conteúdo factual do que ela admitiu. Ela tinha aquelas meninas. Estava longe dele. Tinha um carro e uma estrada, e a capacidade de dirigir até qualquer lugar público em Macomb e entregar aquelas crianças para alguém seguro. E ela deu meia volta. Entrou de volta por aquela porta. Devolveu uma criança de 4 anos ao homem que ia pressionar o rosto daquela criança contra o peito dele e segurar ali até ela parar de respirar. Victoria Cox fez isso. E ela vai passar os próximos 40 anos no Mississippi, cumprindo a pena correspondente a isso. Jaylee Brunet foi encontrada naquele buraco de terra no Mississippi em 13 de junho de 2024. Ela tinha 6 anos. Hoje ela tem 8. Ela está em algum lugar com esperança, com família que a ama, com esperança, com o tipo de calor constante, segurança e estrutura que uma criança que sobreviveu ao que ela sobreviveu precisa mais do que qualquer coisa no mundo.
com esperança com acesso ao suporte de longo prazo que a recuperação dela vai exigir, não só agora, por anos, provavelmente pelo resto da vida em alguma forma. Porque o que Jaylee carrega não é o tipo de coisa que se resolve com o tempo. É o tipo de coisa que você aprende a carregar de forma diferente com o tempo, com as pessoas certas ao seu lado. E o mundo deve a ela garantir que essas pessoas estejam lá. Ela vai crescer. Vai chegar à idade em que começa a buscar respostas para perguntas sobre junho de 2024 que ninguém ao redor dela vai poder responder completamente. Ela vai encontrar esse caso na forma em que existir naquela época. A maneira como está documentado, o tom em que é discutido, o grau em que trata a mãe e a irmã dela como seres humanos completos em vez de entradas em um arquivo de caso, tudo isso faz parte do mundo que ela vai herdar quando for buscar. Isso é uma responsabilidade que recai sobre todos que contam essa história, e eu quero levá-la a sério. A família Brunet não suavizou os sentimentos após a sentença de Callahan. Desejaram a ele pesadelos todas as noites pelo resto da vida. Não perdão, não paz, pesadelos. M.Wen. Essas são as palavras de pessoas que acordaram na manhã seguinte àquela sentença e ainda não tinham filha, neta, nem menininha. O sistema jurídico deu a eles um fim para esse capítulo. Deu-lhes Callahan numa cela pelo resto da vida natural dele. Deu-lhes Cox no relógio dos 40 anos. O que não pôde dar é a única coisa que eles realmente queriam Kelly e Erin de volta. Nenhum veredicto em nenhum tribunal de nenhuma jurisdição devolve isso para uma família. A conversa sobre o alerta Amber não terminou com as prisões. Documentos obtidos pela WBRZ e publicados em novembro de 2025, mais de um ano após os assassinatos, apresentaram o rastro completo em papel do que aconteceu na manhã de 13 de junho. A troca entre o TPSO e a Polícia Estadual da Louisiana, a completude disputada do formulário, os telefonemas e mensagens de Jimmy Travis tentando fazer o processo avançar, a decisão de classificação que transformou um assassinato-sequestro em um comunicado de mídia de nível 2, tudo por escrito, tudo público. E tudo carregando o peso das 3 horas que se passaram entre a ligação para o 911 e o alerta das 12h28 que, quando finalmente saiu, levou imediatamente pessoas que conheciam Callahan no Mississippi direto à localização dele e a Jaylee. O sistema funcionou no momento em que foi permitido funcionar. Essa é a frase para a qual a conversa de reforma do alerta Amber da Louisiana continua retornando, porque significa que o atraso não era inevitável. Era institucional. Estava incorporado nos critérios, nas classificações, na presunção padrão de que a maioria dos pedidos não vai atender aos requisitos, e essa presunção tem um custo que pode, nas circunstâncias certas, ser contado em vidas de crianças. O xerife Edwards chamou de inaceitável. Usou essa palavra especificamente e deliberadamente. Disse que o sistema está apertado demais, que o limiar está calibrado de uma forma que protege a integridade da ferramenta às custas das situações para as quais a ferramenta foi criada. O sucessor dele na paróquia de Tangipahoa ainda estava conduzindo publicamente essa conversa ainda em junho de 2025. Legisladores da Louisiana apresentaram medidas para reformar os critérios. Esse trabalho está continuando. Ele se move pela maquinaria lenta do processo legislativo, como a reforma sempre se move incrementalmente, burocraticamente, rápido demais para as famílias que precisavam que se movesse mais rápido. Mas está se movendo. E os nomes de Kelly e Erin fazem parte do que está impulsionando isso. Daniel Callahan tinha 8 prisões ao longo de 16 anos. Ele andou pelado em público com uma besta, ateou fogo a coisas, invadiu casas, circulou por instituições de saúde mental e voltou sem o acompanhamento sustentado que poderia ter mudado a trajetória. Saiu de uma instituição 2 semanas antes de 12 de junho de 2024 e a comunidade que o via se deteriorar há mais de uma década não tinha mecanismo adequado para interceptar o que ele já estava planejando. Essa não é a falha de uma única pessoa. É a falha acumulada de uma infraestrutura de saúde mental subfinanciada, um sistema de justiça criminal sobrecarregado que cicla pessoas sem intervenção duradoura e uma rede de suporte comunitário que tinha todos os instintos e nenhuma das ferramentas.
Cada um desses sistemas individualmente insuficiente, todos juntos produzindo o mesmo resultado na mesma quarta-feira à noite em junho. Essas não são falhas abstratas. Elas tinham um endereço específico, tinham um nome na porta, tinham duas menininhas dentro que precisavam que o mundo fizesse melhor do que fez. Então faça melhor. Esse é o único pedido, para os sistemas, para as pessoas que os administram, para os legisladores que podem mudar os critérios e os governadores que podem financiar a infraestrutura e as comunidades que podem exigir ambos. Faça melhor. Porque a alternativa é outra família recebendo outro telefonema, outro pai indo até outra casa em outra manhã e encontrando a coisa que nenhum pai deveria jamais encontrar. Outro buraco na mata em algum lugar com uma criança dentro. Callie Brunette tinha 35 anos, tinha raízes na comunidade, tinha os pais há 5 minutos, tinha duas filhas que precisavam dela para tudo. Era filha de alguém, e mãe de alguém, e alguém que pertencia a um lugar. E ela merecia um mundo que não permitisse que o homem que a matou continuasse sendo esse homem por 16 anos sem consequências suficientes para detê-lo antes disso. Ela merecia mais do que o mundo deu a ela. E o mínimo que podemos fazer, o mínimo absoluto, é dizer o nome dela corretamente, contar a história dela completamente e deixar que o que aconteceu com ela mude algo. Nos critérios, no financiamento, no modo como tratamos as pessoas que vivem ao lado do perigo e tentam nos dizer que algo está errado, que o perigo está se construindo, que alguém vai se machucar se ninguém agir. Elas tentaram nos dizer, e ninguém tinha as ferramentas certas para agir. Callie Brunette, Aaron Brunette. Seus nomes merecem ser ditos.